Bendize, é o Salmo 104, tá? Bendize, ó minha alma, Senhor. Senhor Deus meu, como tu és magnificente. Sobre o vestido de glória e majestade, coberto de luz como de um manto. Tu estendes o céu como uma cortina, pões nas águas o vigamento da tua morada, tomas as nuvens por teu carro e voas nas asas do vento. E a teus ministros, ou melhor, fazes a teus anjos ventos e a teus ministros labaredas de fogo. Lançaste os fundamentos da terra para que ela não vacile em tempo nenhum. Tomaste o abismo por vestuário e a cobriste. As águas ficaram acima das montanhas, a tua repreensão fugiram, a voz do teu trovão bateram em retirada. Elevaram-se os montes, desceram os vales, até o lugar que lhes havias preparado. Puseste as águas divisa, que não ultrapassarão, para que não tornem a cobrir a terra. Tu fazes rebentar fontes no vale, cujas águas correm entre os montes. Dão de beber a todos os animais do campo, os jumentos selvagens matam a sua sede. Junto delas tem as aves do céu, o seu pouso, e por entre a ramagem despede o seu campo. Do alto da tua morada regas os montes. A terra farta-se do fruto de tuas obras. Fazes crescer a relva para os animais, e as plantas para o serviço do homem. De sorte que da terra tira o seu pão. O vinho que alegra o coração do homem, o azeite que lhe dá brilho ao rosto, e o alimento que lhe sustém as forças. Avigoram-se as árvores do Senhor e os cedros do Líbano que ele plantou, em que as aves fazem seus ninhos, quanto a cegonha. A sua casa é nos ciprestes. Os altos montes são das cabras montezinhas, e as rochas o refúgio dos arganazes. Fez a lua para marcar o tempo. O sol conhece a hora do seu ocaso. Dispões as trevas e vem a noite na qual vagueiam. Os animais da selva vagueiam, né? Os leõezinhos rugem pela presa e buscam de Deus o sustento. Em vindo o sol, eles se recolhem e se acomodam nos seus corvis. Sai o homem para o seu trabalho e para o seu encargo até a tarde. Que variedade, Senhor, nas tuas obras! Todas com sabedoria as fizeste. Cheia está a terra das tuas riquezas. Eis um mar vasto, imenso, no qual se movem seres sem conta. Animais pequenos e grandes. Por ele transitam os navios e o monstro marinho que formaste para nele folgar. Todos esperam de ti que eles dês de comer. A seu fim. Se lhe dás, eles o recolhem. Se abres a mão, eles se fartam de bens. Se ocultas o rosto, eles se perturbam. Se lhes cortas a respiração, morrem e voltam ao seu pó. Envias o teu espírito, eles são criados, e assim renovas a face da terra. A glória do Senhor seja para sempre. Exalte o Senhor por suas obras. Exulte o Senhor por suas obras. Com só olhar para a terra, ele a faz tremer. Toca as montanhas e elas fumegam. Cantarei ao Senhor enquanto eu viver. Cantarei louvores ao meu Deus durante a minha vida. Seja-lhe agradável a minha meditação. Eu me alegrarei do Senhor. Desapareçam da terra os pecadores, e já não subsistam os perversos. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Aleluia. Amém. Senhor, nós te agradecemos porque podemos estar aqui, Senhor, na singeleza do nosso encontro e na expectativa da realização da tua vontade. Podemos estar aqui. E nós pedimos ao Senhor que a tua palavra encha os nossos corações, acalme nossos espíritos, instigue, Senhor, as nossas criatividades, tudo feito por Ti. No nome de Jesus, que o Senhor fale conosco nessa pequena palavra. No nome de Jesus. Amém. Nós temos aqui, gente, uma pequena amostra de como que a gente não deveria perder o encanto com a simplicidade da vida, né? A gente está muito tecnologizado, cientificizado, muito cheio de conhecimento, muito cheio de garantias, muito cheio de consciência de direitos, muito cheio de tudo. E aí quando a gente olha para esse salmo aqui, uma das coisas que me vem à mente é um trecho de uma música do Titãs que fala assim, fala da miséria, né? Ele fala: a morte não causa mais espanto e o sol não causa mais espanto, ou seja,
Nada causa espanto, nada faz um cara pegar o seu inário e dizer, meu Deus, é o Senhor que dá força àquela formiga para carregar uma folha 10 vezes maior do que ela. E aí ele vai dizer, nada, miséria em qualquer canto e riqueza são diferentes, né? É tudo miséria, a riqueza e a pobreza e nada nos causa espanto, o sol não causa mais espanto. E a gente foi ficando tão cheio de conhecimento, de um pretexto de conhecimento, que a gente não entende que no final das contas o que continua valendo é a simplicidade de saber que o mar só não avança na terra porque Deus não quer. Que todo dia Deus faz o mar e só até a praia. Porque a hora que Deus deixar, a hora que Ele virar o rostinho assim para um lado, se Ele quiser, as comportas vêm e nos afoga todos, né? E aí o salmista tinha essa simplicidade de saber o seguinte, olha, eu posso ter o poder que eu tenho na terra, mas é Deus que cuida de todas as coisas. Então a primeira coisa é que a gente perdeu essa noção de que, mesmo a gente sabendo que o sol é uma estrela de quinta grandeza, é puro milagre de Deus que faz o sol ser o sol, e que faz a terra ser a terra, e que faz a gente ter um céu para contemplar à noite, né? E a lua interferir até nas nossas questões mais pessoais. Isso tudo que a gente vai chamar de gravitação, de ciência newtoniana, de todas essas coisas que a gente batiza os mistérios de Deus, né, para as quais a gente batiza, isso tudo não deveria tirar de nós essa sensação de que respirar é um milagre, né? De que a gente fazer a coisa tão simples como abrir os olhos de manhã é um milagre extraordinário. E aí ele começa a dizer algumas coisinhas aqui, né? Quando ele fala que Deus faz dos seus anjos vento e dos seus ministros, no caso, labareda de fogo, né? Que é um pouco diferente do que o amigo de Jó diz para ele, né? Que Deus não confia nem nos seus anjos, não, que tudo que existe é pura graça de Deus, porque para que Deus vai fazer essas coisas? Que necessidade ele tem dessas coisas? Né? Então ele tem esse poder de fazer do anjo vento e de fazer do ministro dele labareda de fogo, ou seja, um cometinha, né? Uma coisa rápida e já não existe mais. Deus tem o poder de fazer isso, mas ele preferiu deixar as coisas seguirem o seu curso, existirem diante dele, e na medida que a gente vai tendo consciência, que aquele que ele criou tem consciência, também deveria ter essa consciência, que é aquele convite, né, de que o conhecimento que a gente tem, de que o entendimento que a gente tem, não deveria nos tirar a coisa mais bonita do senso comum. Então o que a gente faz? A gente traz o senso comum, a praguejação, o xingamento, o ódio, a esperteza, que a gente adora chamar de sabedoria, né? Aquela capacidade de fazer o que todo mundo quer para todo mundo ficar bem consigo mesmo. E a gente perde essa coisa do senso comum, que é dizer, gente, pode a ciência avançar até onde ela quiser, que a vida é esse grande mistério, a morte tem que continuar causando espanto e o sol tem que continuar causando espanto. Senão a gente perdeu o encanto da vida, porque no final das contas, toda a nossa tecnologia nos levou para onde? A não ser para mais perto da morte, em última análise. E aí quando a gente entende que Deus está controlando todas as coisas, que ele está aqui no período em que ele escreveu esse salmo, associando o trovão à voz de Deus, né? Associando a presença de um fogo, de um incêndio, como se fossem ministros dele. Quando ele fala aqui que faz crescer a relva para os animais e as plantas para o serviço do homem, de sorte que da terra tira o seu pão, ele está ensinando a gente como que é Deus mesmo quem cuida de tudo aquilo que ele criou, né? Se Deus fez a relva para os animais, se Deus fez as plantas para dar sombra, comida, encanto, se a gente olha para as sinuosidades da natureza, né, seja elas consequências de vulcão, tremor de terra, seja lá quais forem essas formações geológicas, né, esses cataclismos, não interessa.
a gente deveria saber transformar isso tudo em louvor, porque viver é um grande milagre. Não ser vítima neste momento de um terremoto, como aconteceu lá no Marrocos, ou de um ciclone extratropical que aconteceu lá no Rio Grande do Sul, aquele evento natural bizarro que aconteceu no Rio Grande do Sul. Não ser vítima disso é um grande milagre que deveria nos fazer louvar ao Senhor em todo o tempo, né? Por isso que ele termina, né, com aleluia, né? Porque aleluia, né? Louvem ao Senhor, porque a gente não pode perder essa simplicidade de que abrir os olhos, respirar, andar, poder ainda contemplar numa cidade grande como Belo Horizonte, que ainda existe céu, ainda existe noite, ainda existe manhã. A gente deveria ter essa gratidão e transformar isso, esse dom externo e grandioso que Deus nos deu, a gente deveria transformar isso em criatividade para os dons que a gente recebeu, né? O que eu posso fazer debaixo do sol? O que eu posso fazer diante de uma noite que eu mal vejo, né? Você vai olhar para o céu, tem um monte de coisa na sua frente, e quando você está olhando para o céu, você está olhando para um monte de satélite. Mas o que eu posso fazer com aquilo que eu ainda consigo ver? Como o poder de Deus pode ser processado em mim, em meio àquilo que eu ainda consigo ver dessa natureza maravilhosa? Então, o Salmo é esse convite, de que a gente volte a se espantar com aquilo que não causa mais espanto, e de que a gente não abandone o senso comum daquilo que ele tem, não só de comum, mas como de maravilhoso. Hoje eu estava vendo uma foto, né, da Serra do Curral, ali, de perto da Avenida Bandeirantes, ali no Sion, sei lá, Belvedere, Buritis, tem aquele paredão, né? E aí você fala assim, criação de Deus, não adianta o geólogo vir falar comigo que isso aí é resultado de cataclismas, ou de formações das placas tectônicas. Eu sou um subproduto nisso tudo, então isso tudo é obra de Deus. E o que eu posso fazer com isso? Com essa Serra do Curral que habita os nossos horizontes, né? Isso deveria me causar espanto, porque de fato é espantoso a gente estar vivo num lugar que acontecem todas essas coisas, ou que aconteceram essas coisas, né? Que nos legaram essas paisagens naturais. Então, o interessante é que quando a gente adora ao Senhor, a gente também, não é que a gente vira naturista, né? Ou naturalista, é que a gente reconhece a nossa condição que fica para depois daquilo que Deus faz com a sua criação, né? Primeiro a gente vê que Deus cuida da sua criação, porque fala que quando os animais percebem que Deus está se afastando deles, eles ficam desesperados. E até coloca o vinho que alegra o coração do homem, né? Mostrando que nessa terra cheia de agruras, a gente acaba tendo de ter aquela sadia dose de intoxicação, de alegria, né? Que a gente desfaça essa alegria, essa busca do prazer em outras práticas. Então a gente condena o vinho ou a bebida, ou seja lá o que for, mas a gente tem muitas outras coisas que talvez sejam piores do que tomar um vinhozinho para se alegrar, né? Como o nosso frenético consumo de proteína. E aí, no meio disso tudo, ele vai dizer, eis o mar vasto, imenso, no qual se movem seres sem contas, animais pequenos e grandes, por ele transitam os navios e o monstro marinho que formaste para neles folgar. Que tem aí até a fantasia típica do Antigo Testamento de que tinha um monstro marinho, né? Vai ver que era a baleia, um cachalote, ou um dragão marinho, ou aquele... É um dragão marinho que tem lá naquelas ilhas do Pacífico, parece um calango imenso. Deve ser um dragão, sei lá o que é. E aí eles chamam aquilo de monstro marinho. Mas de qualquer maneira, no meio da fantasia de quem não sabe o que tem lá no mar, ele fala, todos esperam de ti que lhes deixes de comer a seu tempo. E é essa parte do amor de Deus que ela é tão misteriosa como misterioso deveria ser o nosso olhar para o sol e para a morte, mas que é também
maravilhosa e escandalosa, porque todos os seres esperam de Deus o sustento, e como é que Deus lhes manda o sustento? Naquelas cenas que a gente detesta ver, de um leão capturando um gnu em meio a 500 mil. Mas é um gnu. Aí a gente se escandaliza com aquilo, começa a fazer teologia do moralismo divino, achando que Deus é mau porque Deus deixa aquilo acontecer, e o leão está agradecido pelo alimento, né? E a gente não agradece pelo alimento e mata em série o tempo todo, em todo o tempo, o dia todo dia. E é isso que vai dizer a música, né? Miséria, miséria em qualquer canto, porque a morte não causa mais espanto e o sol não causa mais espanto. E aí o salmista está aqui espantado com a maravilha de Deus, que vem assim cheio de amor, cheio de provisão e cheio de escândalo, né? Porque a gente sempre pensa em Deus que é amor como Deus sendo um Deus muito melindroso. E Deus, como já disse o pastor Caio há uns 18 anos atrás, misericórdia, há uns 18 anos atrás, ele disse que Deus cria explodindo e Deus cria implodindo, né, para refazer. Então Deus cria explodindo, aí a gente fica assustado quando Deus mexe com a terra que é para reformular coisas, e ele cria implodindo quando Deus às vezes até faz alguma coisa, gerar uma morte geral, aí você fica, ai que Deus que mata, e Deus só está criando e a gente não está entendendo nada. E os animais que clamam pelo seu sustento são sustentados por ele e por vezes de maneira escandalosa, porque se a gente entendesse que Deus cria explodindo e que Deus cria implodindo, a gente ia entender que Deus faz muitas coisas na nossa vida também assim, explodindo ou implodindo, né? Aquela decepção amorosa que você fala assim, eu não queria passar por isso, mas essa foi a forma de Deus criar na sua vida. A gente é muito cheio de prejuízos, que a gente chama de juízo divino, né? Ah, eu casei por uma vez e não aceito que isso seja modificado. Aí Deus não te avisa nada, chega lá e bum, explode a sua história, para que você não conte mais com as suas estratégias, para que você não conte com nenhuma estabilidade, que você só conte com Ele, porque o mesmo que criou explodindo é o mesmo que te ama e que sabe que você teve estrutura para sobreviver a uma explosão. E Ele cria implodindo porque só Ele para mexer com as nossas estruturas internas, né? Quando você, sem saber, tem umas atitudes que não tem nada a ver para quem está perto de você. Eu estou aí na minha saga, né? Na minha, como é que a gente chama? No meu hiperfoco de ficar ouvindo as histórias aí dos músicos brasileiros, e tem coisa que é muito doida, né? Eu ouvi um falando assim que ele era muito famoso, eu já estava ouvindo, um baterista do Embaixadores de Sião, que era uma banda, acho que a primeira banda de rock de crente pesado no Brasil, e o baterista deles é muito bom. Ele está velhinho hoje, quase 70 anos. Aí ele contando que ele já era de uma banda muito famosa de forró, lá em Pernambuco, Luizinho. Era uma banda de forró, daquelas músicas que tocavam, que faziam sucesso. Aí de repente ele nem sabe por que, ó Deus criando e implodindo. Ele nem sabe por que ele foi ficando cansado daquilo, ele já conhecia um dos componentes do Embaixadores de Sião que já existiam antes dele. E aí ele falou com o pessoal assim, olha, eu não quero tocar mais não. Falou que era uma banda que era sustentada pela Igreja Católica, né? Não quero tocar mais não, porque eu não quero. Ficou desgostoso, sem grana, desempregado. Aí de repente ele já sabia da existência dos Embaixadores, mas não quis tocar, porque ele pensava assim, não sou crente, não vou tocar com esses caras. E um dia na pregação de um dos membros dos Embaixadores de Sião, ele se converteu. E aí ele começou a tocar. Mas ele era um cara que tocava nas bandas, mas não tinha bateria, não tinha nada. Ele disse que tinha um homem lá da Igreja Brasil para Cristo, que era um empresário, e perguntou para ele se ele não tocaria bateria na banda, que ele queria bancar essa banda. E ele falou assim, eu toco bateria, mas não tem bateria. Ele falou, não, pois não, pode pegar ir para São Paulo. Aí ele achava que ele ia de carona, de caminhão, tudo. Já estava com a passagem comprada, foi lá para São Paulo comprar uma bateria. Ele quis escolher a bateria dos Beatles. Aí acho que na loja não tinha, ele comprou uma outra lá muito boa.
E o cara tocando aquela bateria maravilhosa, e aí você vai vendo como é que Deus é criando, explodindo, e Deus é criando e implodindo o tempo todo. Sem a gente, porque a gente, assim, a gente não se espanta mais nem com o sol e nem com a morte, mas a gente murmura muito contra Deus. E aí, Deus não está nem aí para as nossas murmurações, porque Deus não está nem aí para murmurador. Ele está aí para ouvir as nossas reclamações, porque são os nossos reclamar. É o nosso clamar de novo. E isso ele espera de nós todo dia, né? Tem hora que ele chega para alguns e fala, olha, esse ano eu vou esperar você clamar, porque ele quer ouvir os nossos clamores. Mas as nossas murmurações ele não está nem aí. Cada murmurador, ele abre a terra e manda engolir. Porque o murmurador é o bicho mais ingrato do mundo. E o que a igreja fez com esse baterista do Embaixadores de Sião? Ele toca aquela coisa assim, gente, o que esse cara estava tocando? Assim, era bem no ápice do sucesso do Raul Seixas, que tinha aquela bateria. Ele tocava daquele jeito. Mas é uma coisa muito doidona que se respeita. Porque Deus cria implodindo. E Deus cria explodindo. E o salmista está aqui nessa ingenuidade no meio da explosão de Deus. Né? E aí, é um cara fiel a Deus, porque ele nunca ganhou dinheiro com a banda, ele fez esse propósito de não ganhar dinheiro, que o pastor aqui bancava tudo, que a ideia deles era sair do Brasil de norte a sul só evangelizando, e pelas contabilidades de pessoas que se decidiram em shows dele, acho que tem umas 35 mil pessoas, se não estou enganado, daquelas contagens que a gente faz ali na hora, né? Mas porque Deus cria explodindo, Deus cria implodindo e não pede licença para ninguém, porque Deus é amor, ainda que o amor dele seja parecido com o que diz aqui nesses salmos, seja a voz do seu trovão, né? Aquele amor, bum, que é um barulhão, mas que significa que ninguém morreu. A gente fica com raiva ou com medo do som do trovão. A gente não consegue entender que o trovão só estalou aqui, só trovejou por aqui, porque o raio caiu bem longe, né? Porque se você vê um raio e não vê um trovão, você está morto, né? Porque o raio caiu em cima de você. Agora, quando você ouve o trovão, já foi o livramento, mas olha o livramento com um som estrondoso e às vezes um estampido, né? Da voz do seu trovão. Que é esse convite, puxa gente, vocês deveriam adquirir conhecimento, profundidade, sabedoria, mas não deveriam perder essa ingenuidade de um filho que confia no pai. E tem coisa que Deus nem queria que a gente soubesse mesmo não, para a gente não perder esse encanto. Deus detesta a feitiçaria, mas Ele acolhe os nossos encantos, né? E o encanto é isso, é você fazer igual o salmista faz o Salmo 131, né? Senhor, meu coração não se elevou e nem os meus olhos levantaram. Eu não me exercito em grandes assuntos e nem em coisas que são elevadas demais para mim. De certo, eu fiz calar, sossegar a minha alma como uma criança desmamada para com sua mãe, nessa confiança cega. Assim é a minha alma para comigo. Espere, Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Amém? Diz o Salmo 135. E aí a gente perde essa ingenuidade, porque a gente virou rei, a gente virou teólogo, a gente virou músico, a gente virou cientista. Eu já sofri demais, agora eu só maltrato. Antes eu sofria, agora eu sofria. Tem os trocadilhos macabros de quem não se encanta nem com a morte, nem com o sol. Né? Quem não se espanta. Espantar é isso, você fala, eu preciso fazer alguma coisa com isso, velho. Quem pode olhar para o sol... Se eu não posso olhar para o sol, imagina Deus que criou isso para onde eu não posso olhar. Mas o sol não causa mais espanto, porque a gente não olha para o sol porque a gente precisa ganhar dinheiro aqui e fazer covardias por aqui logo, que o tempo é pouco, o tempo é curto, porque o nosso Deus é mamon. Aí ele chega nesse salmo e convida a gente, né, dizendo aqui que todos esperam de ti que lhes dês de comer, dessa maneira que mexe com o nosso moralismo, né? Porque como é que Deus dá de comer as abelhas? Como que Deus dá de comer as baleias? Como Deus dá de comer aos tubarões? Como Deus dá de comer aos leões? E como Deus dá de comer a nós que somos
onívoros. A gente faz coleção de bichos que a gente não vai consumir só para ganhar mais dinheiro em cima do outro. Porque a morte não causa mais espanto e o sol não causa mais espanto. E aí, o que Deus nos ensina é que, por mais que a gente seja arrogante em relação a todas essas questões que o Salmo está mostrando, eu sempre fico rindo demais quando a gente se deixa levar por essas vaidades que vão desde a origem das espécies até essa definição de quem pode ou quem não pode ser gestacionado, né? Na origem das espécies a gente pensa assim, não, eu não aceito a teoria da evolução porque foi Deus quem nos fez. Ué, mas Deus nos fez exatamente igual Ele fez todo ser que respira. Por isso que diz aqui o Salmo, né? Desapareçam da terra os pecadores e já não subsistam os perversos, porque os pecadores e os perversos vêm com essas teorias. Olha, nós somos criaturas especiais porque o Senhor nos formou do pó da terra. Mas o Senhor formou tudo do pó da terra. A narrativa é que ficou enjudaizada para fazer a gente dar importância aos seres humanos e zero importância às outras coisas todas que Deus é que fez, né? Aí o Salmo traz a gente de volta. Não, a gente precisa da bênção do Senhor e os animais também ficam esperando a bênção do Senhor. Quando o Senhor se cala, todo mundo entra em desespero, né? Qual que é a frase que ele usa aqui? Se lhes dá, eles o recolhem. Se abrem a mão, eles se fartam de bens. Se ocultas o rosto, eles se perturbam. E se lhes cortas a respiração, morrem e voltam ao seu pó. Dizendo, até a natureza sente quando Deus dá aquela viradinha de cara. Tudo se perturba. É o que está cantando aqui o salmista no seu senso comum. Que era o senso comum que a gente deveria reservar para nós, né? Porque até essa artificialidade dessa luz, ela vem lá das nossas fontes de águas, que a gente, de alguma forma, doou para a China. Mas o Senhor nos deu bênção sem medida e a gente vai fazendo um acúmulo de tralha em cima da bênção que o Senhor nos levou. Ele está dizendo, a gente deveria ter a simplicidade desses seres que nem sabem quem é Deus, mas que sabem quando Ele está virando o rosto, fica tudo e todo mundo perturbado, né? E a gente não precisava acreditar em energética nem em bioenergética, mas a gente tem que acreditar que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, então tudo está imantado da sua glória, que cada hastezinha, cada coisinha desse óculos aqui, ó, está cheio de átomos e moléculas no interior das quais há movimento, e isso é o Espírito de Deus pairando sobre as águas. Aí a gente esquece. A gente transforma a energia de Deus em espírito do anticristo, transformando isso tudo em fonte de lucro. E a gente esquece que o Senhor é que nos dá todas as coisas. E a gente, mesmo tendo o selo do Cordeiro, andamos conforme a marca da besta, que quando não está na mão, está na testa, né? Como disse a Sônia. Então, uma coisa que quando não está na mão, está na testa, é o dinheiro, né? E a gente anda segundo cursos deste mundo, esquecendo desse senso comum que deveria tomar conta de todo filho, de toda filha de Deus. Por isso que ele chega aqui e faz esse desabafo. Desapareçam da terra os perversos. E qual é a outra palavra que ele vai falar? Desapareçam até os pecadores e já não subsistam os perversos. O que ele está chamando aqui de pecadores e de perversos? É todo mundo que, propositadamente ou não, se esquece que a gente está agora sustentado no cosmos. Se Deus vira o rosto, aqui, tudo é buraco negro, se Deus resolve não sustentar nada. E aí a gente escreve um livro chamado A Riqueza das Nações, que no final das contas é uma maneira de você explorar tudo às custas da desgraça de muitas vidas. E fica com raiva do outro que mostrou o problema do capital. Começa a fuçar a vida pessoal dele, porque você precisa mostrar que esse cara não presta, porque esse cara está avacalhando o seu projeto da riqueza das nações. Porque tudo Deus fez para mim, você usa a sua criatividade, porque tudo foi feito para o seu serviço. E a riqueza das nações gerou, por exemplo, a colonização do Congo, né? Quando o rei Leopoldo II, laços de crianças
que não batiam a cota que ele queria, porque ele estava usufruindo a riqueza das nações sobre esse povo maldito que tinha pele preta porque era miserável, condenado e desgraçado, ia ser salvo pelo trabalho e pela perda da perna, diziam os fãs da riqueza das nações. Aí, o Salmo nos convida a falar assim, gente, vocês estão tão cheios de informações, vocês estão tão cheios de convicções, vocês estão tão cheios de explicações para tudo, vocês nem têm mais saudade, nem precisam mais orar, o celular nem dá saudade, está tudo tranquilo, está tudo garantido. Tem aquele outro perigo em relação ao qual eu tenho de me fiscalizar todo dia, que é tanta coisa boa para fazer, que você fica assim, meu Deus, eu vou ter uma coisa feia para vocês. Tem dia que eu não tenho tempo nem de tomar banho, de tanta coisa que eu tenho para fazer. Não é que a gente não toma banho porque a gente não gosta de tomar banho, é porque você tem tanto de coisa, o dia acabou. Aí já são 2 horas da manhã, você tem que acordar às 4. Meu Deus, a morte precisa voltar a causar espanto. E o sol tem que voltar a causar espanto. Porque são reflexos da glória de Deus que nenhum cientista conhecedor, sábio, gente amargurada, gente processada, gente cheia de si, nada dessas pessoas deveriam perder esse espanto. Por isso, desapareçam os perversos, né? Sejam derrotados os pecadores, não continuem reproduzindo os perversos, vai dizer o salmista. Porque a perversidade é essa. É você ter tudo nas mãos, né? Tem uma música bonitinha que eu lembrei aqui agora, de uma banda chamada K2, que começa a falar assim, que tanta coisa boa aconteceu, de graça você recebeu, o sol, o mar, a chuva, o ar, coisas da natureza, o poder de pensar, tudo isso são frutos do amor de Deus. Né? E o ser humano tem de voltar ao Criador, porque a gente esquece dessa bobeirinha, e é essa bobeirinha que faz toda a diferença. Por isso Jesus recorreu à bobeirinha, né? Para falar da nossa falta de fé. Ele chega e fala assim, gente, volta lá no Salmo 104, olhai as aves dos céus, não semeiam, não colhem, não ajuntam nos celeiros, mas elas voam livres, soltas, vivas, porque Deus lhe dá o sustento. Aí a gente fala assim, mas você acha que eu vou viver agora de luz? Deus não está convidando ninguém a parar de trabalhar, Ele está convidando a gente a trabalhar pela comida que não perece. E trabalhar pela comida que não perece, é isso que eu estava falando para vocês, é ser o Luizinho, ex-baterista do Embaixador de Sião, que quando ele sentiu que ele estava cansado de tocar, seja lá para quem, ele largou tudo e de repente ele estava cheio do Espírito Santo, tocando, escandalizando a igreja, mas cheio de Deus, tocando naquela banda, né, que tem hinos maravilhosos e ao mesmo tempo pesados, né? E aí quando a gente começa a assumir para nós esse Espírito que criou todas as coisas, mas que queria nos habitar de maneira intensa, aí a gente começa a se descobrir, a se flagrar, sendo a expressão da vontade de Deus. É uma pergunta que eu me faço todo dia, meu Deus, será que eu não estou colocando um caminho aqui que tem que ser desse jeito? Mas se não for desse jeito, vai ser como? E a mensagem de Deus é como que, dizendo esse salmo, vai ver o sol, vai ver a formiga trabalhando, vai prestar atenção na natureza, vai se espantar com a morte, fica indignado com o número de pessoas que morreram numa tragédia, mas ao mesmo tempo fica muito grato porque você ainda não morreu numa tragédia, porque os caminhos do meu amor são imperscrutáveis, mas sim, eu amo implodindo e eu amo explodindo, porque eu sou o autor de todas as coisas. E no meio disso tudo, sejam exterminados, né, os pecadores e não subsistam os perversos. Porque a gente vai logo ficando perverso diante daquilo que Deus nos dá, diante da confiança que Ele espera de nós. Então, que Deus nos abençoe naquilo que a gente deseja. O que a gente deseja? Que o nosso bebezinho tenha uma vida, um futuro relativamente garantido. Mas Deus cria explodindo, Deus cria implodindo,
os nossos filhos ainda vão nos matar de muitos sustos, porque muito antes e muito além deles serem nossos filhos, eles são feitura de Deus que vai conversar com eles, implodindo ou explodindo. Tudo vai ser fruto do seu desígnio. Quando a gente entende isso, a gente não fica raivoso, desiludido, com ódio, porque eu não tenho o meu controle. Eu não quero ter controle. Eu quero me deixar seguir por esse fluxo que faz o cara fazer o Salmo 104, que faz a gente gostar de todas as coisas onde a gente consegue ver louvor ao Senhor. Então, se a sua vontade é o futuro do seu filho, o único futuro que a gente pode desejar para os nossos filhos é que eles não saibam viver sem o Senhor. E às vezes, para eles aprenderem essa lição que não dá para viver sem o Senhor, eles vão virar um bode cheio de ódio, envolvido com tudo que é porcaria, dando coice, pirueta, se automutilando, se vendendo, fazendo o diabo a quatro. Mas olha, se eles estiverem se entendendo com Deus, tá bom. O pior é quando a gente começa a fazer isso para suprir um sistema, para alimentar um sistema que não olha para a individualidade de ninguém, né? Eu me lembro do Rodolfo Abrantes, né? Quando ele estava lá no Raimundos, eu nem sabia que ele ia se converter e eu orava por ele, eu pedia a Deus, meu Deus, esse cara é muito inteligente, converte esse cara para ti. Nem sei por que eu fazia isso, mas eu me flagrei acordando de madrugada, orando por esse cara. E de repente, em 2001, no auge da carreira dele, né? Quando ele tá lá cantando, ô mãe, vê se me manda o dinheiro, aqui no estrangeiro não tem nem papel pra naná. Cê é bonito, cê é bonito, cê é bonito demais. Ali ele conta que ele já estava cantando essa música só cumprindo um contrato, que ele já não estava querendo saber de nada. E de repente esse cara é salvo por Jesus. Não ficou famosão como ele era no Raimundos, mas ele ficou famosão diante de Deus, né? Então, a gente precisa parar, né, desse medo do amor de Deus. Que a gente fica com tanto medo do amor de Deus, que a gente fica com medo do humor de Deus, que a gente fica com medo da linguagem estrondosa com a qual Deus vai falar. A gente precisa estar em Deus. Me lembro uma vez, isso foi no ano de 2021. Não, 2001. 2021. Ano 2001. Quando estava acontecendo uma tempestade imensa, e Deus falou com a gente, né? Olha isso aí, ó. Estou fazendo a limpeza. Estou fazendo limpeza. Vai lá fora que eu vou mostrar uma coisa para vocês. Aí chegou lá, tinha 2 arco-íris bonitão, assim, nunca tinha visto. Depois eu fui vendo que esses arco-íris duplo é um fenômeno relativamente comum, né? Mas na minha vida, na minha existência, na minha experiência, foi naquele dia que eu vi 2 arco-íris, eu nunca tinha visto aquilo na minha vida. E aconteceu uma tempestade, e nesse dia eu achei legal porque tinha chovido no conjunto habitacional todinho, mas a chuva não caía no prédio que a gente estava orando, a chuva não caía no prédio. E Deus fazendo promessas ali para os seus, né, os seus confidentes, que Ele elegeu, não quer dizer nada de quem estava ali na confidência, quer dizer do amor dEle. Que tem gente grandiosa demais que nunca vai ouvir um suspiro divino, porque as pessoas são o seu suspiro. E outros que não prestam para nada, mas vão ver Deus andando, vai ver anjo passeando, o serafim que estava com caniço e molhou minha boca na visão. Ai meu Deus, eu sou um homem puro, habito no meio de um puros lábios e os meus olhos viram o rei. Pois é, mas aí é Deus, é o amor de Deus. Que não tem compromisso com estéticas, nem com aparência, que cria explodindo, que cria implodindo, e que só gostaria que todas as criaturas, as que têm consciência dele e as que não têm, ficassem espantadas e maravilhadas como esse Salmo 102. É 102 ou 104? Eu estou certo. É o 104. Salmo 104. Que assim você vai perdendo a visão, mas não pode perder essa ingenuidade eterna, porque o temor do Senhor não é o princípio da sabedoria?
Como é que a gente vai ficando sábio, velho, bandido, bode velho, rapaz, sou bode velho, rapaz. Quantas vezes já ouvi isso de pastor, né? Aqui é bode velho, rapaz. Coitado, perdido. Porque em Cristo não tem bode velho. Em Cristo tem o temor do Senhor, é o princípio da sabedoria. Ou seja, toda a sabedoria vai ficar encantada com a imensidão infinita desse Senhor que se revelou a nós. Aí você começa a fazer coisas simples. Eu não sei nada da vida não, eu conheço um monte de coisa, mas ainda me sinto tão babaca por tanto de coisa. Mas o amor de Cristo tem de nos constranger. Neste momento, o amor de Cristo na minha vida tem cara de alguma síndrome de alguma coisa, mas eu não sei. Não estou preocupado com essas questiúnculas, que sei lá se isso vai se transformar em alguma coisa para fora, pode ser que se transforme em alguma coisa para dentro e profundo, né? Profundo, né? A palavra, alguma coisa profundo. Que é essa coisa que me embasbaca no Brasil, porque aqui eu estava falando da gente embasbacar com os fenômenos naturais, que os céus proclamam a glória de Deus. Mas eu fico embasbacado com a burrice humana, porque nós temos um país de um sistema judicial maravilhoso, um estatuto da criança e do adolescente perfeito, umas leis maravilhosas, e aí você vai ver um monte de gente ascendendo aos lugares desses poderes para lidar com essas estruturas, sendo covardes. Aí uma coisa que me espanta nesse momento, né, que eu tive que personalizar essa luta, é o que eu fico por aí nas redes, lutando em favor lá da prisioneira Monique Medeiros, porque eu fico assim, meu Deus, as pessoas perderam a simplicidade, as pessoas perderam a capacidade de lutar. Tem uma pessoa inocente ali, pode ser que Deus vai fazer um grande milagre na vida daquela mulher, eu não sei o que Deus vai fazer com ela,